do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa 8ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Sentindo Insegurança. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Pai, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por mais esta oportunidade. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que venhamos a cada dia perder o medo e lançar todas as nossas ansiedades e anseios diante de Ti. Seja sobre cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, ela tem um tema bem assim forte, que é o que acontece no dia a dia, nessa fase da adolescência, e é algo que já começa assim a tomar conta, e o título já diz, né, sentindo essa insegurança. Então a gente vai falar um pouquinho dentro da palavra, onde essa lição se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 26 e o 27, que é um versículo onde nos encoraja a cada dia nós estarmos firmes, confiantes no Senhor, porque Ele supre todas as nossas necessidades. E o nosso versículo, a Bíblia diz, encontra-se no livro de Salmos, um versículo muito bonito, que é o Salmos 23 e o verso 4, que fala assim: ainda que eu ande por um vale escuro, e como a morte, não temerei medo de nada, porque Tu, ó Senhor, Deus, está comigo, Tu me proteges e me diriges. E nós sabemos que o Senhor dirige, só Ele para nos dirigir, para nos guiar e nos dar o auxílio que a gente precisa. Então, nessa lição de hoje, tem uma perguntinha que fala, faz para você, adolescente, se você se considera medroso, você se considera corajoso. Então, essa lição hoje, ela vem para nos explicar que o medo, a insegurança são fases que passam na adolescência, mas o Senhor Ele nos dá capacidade, dentro da palavra do Senhor, Ele nos conduz à direção que nós devemos tomar. Vamos entrar agora na primeira parte da lição? O nosso primeiro tópico, ele fala: o medo paralisa. Então, o pré-adolescente é um ser que sente muito medo e que às vezes para a pessoa adulta pode achar que é bobagem, mas isso já faz parte dessa passagem, né, desse crescimento do adolescente, porque muitas vezes ele tem aquela preocupação em falar em público, tem aquela preocupação de ser ridicularizado pelos amigos, o jeito de vestir, às vezes de ser mal interpretado. Então, às vezes tem situações que você tem que enfrentar, que se você tivesse um buraco ali para se esconder, seria o ideal para você. Só que com o tempo você vai vendo que isso são fases, né? Que às vezes vem e você tem que procurar saber lidar com essa situação, não deixar o medo predominar na sua vida, porque isso faz parte do seu processo de desenvolvimento, é uma parte do seu psicossocial. Então, o que acontece? A palavra do Senhor em 1 Pedro 5 e 7, ele fala sobre isso daí, que a gente tem que lançar diante do Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele não deixa a gente ficar nessa situação de aflição, de muitas vezes não querer enfrentar as coisas que tem que passar, às vezes desistir de, vamos supor, vai apresentar um trabalho na frente, lá na sala. Aí você fica com tanto medo de errar, você sabe que precisa apresentar, mas fica com medo e trava. Então, deixa que o Senhor cuida, coloca diante do Senhor, não deixa o medo te paralisar. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor nos capacita a passarmos por fases da vida que nós temos que passar. Então, a palavra do Senhor nos ensina para lançarmos as nossas ansiedades diante do Senhor e crer que o tempo todo Ele está presente, cuidando da gente. Esse nosso tópico agora fala: não há o que temer. O medo, ele é uma coisa real. Então, assim, só que não há razões, por nós sabermos que ele existe, não há razões para nós ter medo, ter esse medo, essa preocupação, deixar que nos paralise. Porque se nós aprendemos que a mão forte do Senhor nos conduz, que o Senhor está presente, nós temos que colocar diante dele a nossa confiança. Dentro dessa lição, ela cita 3 tópicos que fala que durante a pré-adolescência, ela toma conta, que é o medo da rejeição, o medo das incertezas e o medo do futuro. E esse medo da rejeição é quando o pré-adolescente ou está no meio de escola, ou está chegando numa igreja nova, num ambiente novo,
e ele quer chamar atenção, ele não quer ser rejeitado. E ele começa a falar palavras, ter atitudes que não agrada ao Senhor. Então, o adolescente tem que se preocupar com isso, porque se a mão do Senhor está ali presente cuidando dele, ele não precisa agir de maneira errada para agradar as pessoas. Tem que pedir para que o Senhor ali o reveste, que o Senhor ali dê confiança, que o Senhor repreenda esse medo. Aqui dentro da lição em Romanos 12, no verso 2, fala assim, ó, que não devemos viver conforme as pessoas desse mundo vivem, mas permitir que Deus transforme a nossa maneira de pensar, a fim de que conheçamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Então, a gente não deve deixar ser influenciado por as coisas do mundo, mas deixar que o Espírito Santo, ele use a sua vida e alcance as pessoas que estão no mundo. A gente sabe que é difícil, às vezes, a gente se posicionar, mas coloca diante do Senhor e peça, fala, Senhor, se a tua palavra me ensina que eu devo alcançar as pessoas que estão lá no mundo, me dê essa segurança para quando eu for entrar no novo ciclo de amizade, o Senhor me capacita e me dê essa firmeza, essa convicção. E o Senhor vai cuidar, o Senhor vai agir conforme a palavra dele nos ensina. Vamos ver agora, falar um pouquinho sobre o medo das incertezas. Medo das incertezas, sentir essa dúvida, a incerteza, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas nós sabemos que isso é uma forma que a gente tem para poder exercitar a nossa fé, porque esse medo das incertezas, quando você já começa a ter que tomar a decisão de alguma coisa, aí vem aquela dúvida, aquele medo de errar, o que eu faço, vem aquela preocupação. E aqui dentro da palavra do Senhor, fala em Provérbios 15 e 22, que quando vocês sentirem essa preocupação da forma como que tem que fazer, o que é certo fazer, peça conselho. Ó, nesse versículo fala assim, que sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então, se você está passando por essa dificuldade, peça lá para o papai, para a mamãe, para alguém que você tem mais amizade, para te ajudar nessa decisão, para ver a melhor forma de você agir, para que você não venha errar. E coloca essas incertezas diante do Senhor. O Senhor cuida, Ele nos mostra o caminho certo, Ele coloca no nosso coração as decisões que temos que seguir. E dentro também uma outra causa que também reflete muito, que fala aqui, é o medo do futuro. Às vezes o adolescente fica naquela preocupação, o que eu vou ser, qual que vai ser minha profissão quando eu ficar adulto, né? Com quem eu vou me casar, será que eu vou casar, será que eu vou ficar solteiro, que faculdade eu vou fazer, que curso eu vou fazer, e já começa a vir aquele medo do futuro, aquela preocupação, o futuro nem chegou ainda, e já tá vindo aquele medo te deixando tão preocupado. Então, aqui dentro da palavra do Senhor também fala que você não tem o que temer. Confia no Senhor. Não deixa, porque está chegando nessa idade, passando por essa fase, não deixa esses medos tomar conta de você. Creia. Nós temos aqui um versículo também bem interessante que fala, ó, em Mateus, no versículo 24, Mateus capítulo 6, no verso 24 e 34. São versículos que nos ajudam muito na hora que você estiver no tempinho. Medita um pouquinho nessa palavra. São fases que vêm para amadurecer. E o Senhor vem aqui dentro da palavra dele nos ensinar a ter essa liberdade, a ter essa solução para esses problemas, a solução para essas incertezas. E crer que o Senhor estará no controle de todas as coisas. Então, por fim, a nossa última lição, ela fala aprendendo a confiar em Deus. Como diziam os heróis da fé, confiar em Deus quando estamos passando por dificuldades é um grande desafio, porque ele requer um relacionamento com Deus. A gente precisa colocar diante do Senhor, ter essa ligação, saber ali que o Senhor está presente cuidando de nós, como diz o Salmo 9, o capítulo 9, o verso 9 e o 10 fala sobre isso. Então, a gente não há nada melhor para vencer esses temores da vida, a não ser confiando no Senhor. Como diz aqui o Salmo 34 e o 4, que fala assim, ó, eu pedi ajuda do Senhor,
e ele me respondeu e me livrou de todos os medos. Então, assim como o salmista creu que ele pediu ajuda e o Senhor livrou, que você também venha colocar todas essas preocupações diante do Senhor, todo esse medo, e saber que o Senhor está ali cuidando. Um outro salmo muito bonito também que fala, é aqui no Salmo 56, a parte A, que o salmista fala assim, ó, quando estou com medo, eu confio em ti. Então, que a gente venha também confiar em ti quando estiver com medo, confiar no Senhor. Porque assim como o salmista confiou, a gente também tem essa liberdade de ter esse relacionamento com ele, de quando está passando por essa dificuldade, saber que o Senhor está cuidando. Então, todo aquele que vive uma experiência com Deus, sabe que não tem como retroceder, porque Ele é o único caminho, Ele é a única solução para a gente enfrentar essas dificuldades. E quando você se sentir rejeitado, com aquela preocupação de que as pessoas vão te rejeitar, não se preocupa com isso, como diz lá no 1 Samuel, no capítulo 16, o verso 7, que fala que o homem, ele julga pela aparência, mas o Senhor julga pelo coração. Então, quem é mais importante? O julgamento do Senhor, Ele conhece o nosso coração. Não se preocupa com o que as pessoas vão achar, com o que elas vão pensar de você. Tenha certeza que o importante é o Senhor Jesus. Então, quando você estiver se deparando com essas incertezas, com essas dificuldades, saiba que o Senhor ali está presente, como diz o Salmo 32, o verso 8, que fala assim, ó, eu lhe ensinarei o caminho por onde deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo. Então, quando você sentir essa dificuldade, essa preocupação, sabe que o Senhor está ali te orientando, o Senhor está ali cuidando de você. Então, e outra coisa também, você não se preocupar com o futuro. Saiba que Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é presente, Ele é poderoso. Para você não ficar ansioso, não ficar se preocupando com o dia de amanhã, lança diante do Senhor. Saiba que o Senhor está cuidando de você. Então, procura ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, assim como aqui essa parte da lição tem nos ensinado, a procurar ter esse relacionamento com o Senhor, aprender a enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que o Senhor está ali presente, que o Senhor está ali cuidando de você. E quando você colocar tudo diante do Senhor, quando chegar na fase certa, você vai ver que não tinha razão para você ficar sofrendo tanto, para ficar com tanta ansiedade, às vezes deixar de fazer tanta coisa por causa dessa preocupação. Lembra que o Senhor prometeu estar com você todos os dias, em qualquer circunstâncias. Então, que você venha a crer a cada dia, colocar tudo aquilo que venha te deixar entristecido, preocupado, ansioso, colocar diante do Senhor, ter esse relacionamento com Ele e saber que Ele está cuidando de todas as coisas. Que Deus venha abençoá-lo a cada dia, que você venha a cada dia colocar essa fé em prática, tendo o escudo da fé e crendo nas bênçãos e nas vitórias, em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e até a próxima lição, se o Senhor assim nos permitir.